Paz e graça a todos que nos acompanham nesse estudo. Que as ricas bênçãos de Deus alcancem a todo aquele que tem fome e sede de sua justiça. O objeto do nosso estudo é um tema que gera uma polarização entre os adventistas do sétimo dia, ao que se refere ao selamento dos 144 mil. Um grande número defende uma posição simbólica para esse grupo, e uma minoria espalhada aos quatro cantos da terra defende que esse grupo seja literal. Nosso objetivo nesse estudo é juntar as informações que pudermos juntar da Bíblia e do Espírito de Profecia e compreendermos o que essas informações nos ensinam quanto ao assunto e assim fazermos um profundo exame de coração para conhecermos em nós mesmos se estamos andando no caminho da revelação divina ou se estamos andando nos caminhos da autoilusão. Apocalipse 7, do verso 1 ao verso 8, nos diz: E depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Da tribo de Azer, 12 mil assinalados. Da tribo de Naftali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Da tribo de Issacar, 12 mil assinalados. Da tribo de Zebulon, 12 mil assinalados. Da tribo de José, 12 mil assinalados. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Alguns detalhes chamam a atenção nesse texto. Quais? Temos quatro anjos que seguram os quatro ventos. Esse ato de segurar os quatro ventos tem um objetivo. Qual? Que os quatro ventos não causem danos sobre a terra. Mas isso dura um período de tempo. Quanto tempo? Até que sejam selados os servos de Deus. E esses servos são identificados como sendo os 144 mil. Não iremos buscar determinar o que período é esse, mas buscar entender os acontecimentos que o envolvem e assim ver individualmente onde nos encontramos dentro dessa revelação. Usaremos o livro Primeiros Escritos, que nos dá um capítulo sobre o tema, onde nos fornece detalhes importantes sobre o mesmo. Buscaremos organizar as informações apresentadas na forma de gráfico, que com certeza nos guiará de uma forma mais abrangente dentro da revelação. As animações são lógicas e intuitivas, não necessitando de muitas explicações. Mais uma vez, pedimos ao Pai Celeste que abençoe e guie a todo aquele que tem fome e sede da sua justiça. Ao principiar o Santo Sábado, 5 de janeiro de 1849, entregamos-nos à oração com a família do irmão Belde em Rock Hill, Connecticut, e o Espírito Santo caiu sobre nós. Foi levada em visão para o lugar santíssimo. Como guardadores dos mandamentos de Deus, cremos que Jesus iniciou uma obra especial no Santuário Celestial, onde se encontra desde 1844. Cremos também que a partir desse ano, a mensagem do terceiro anjo está a soar sobre o mundo, com o objetivo de preparar um povo para estar de pé quando Cristo retornar. Onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Ainda indica um ato contínuo, onde, desde 1844, Jesus inicia a obra intercessora e ainda está em andamento até que Jesus saia do santuário celestial. O tempo de intercessão de Jesus. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação, ou para a destruição. Esse tempo de intercessão de Jesus é o mesmo tempo em que os casos dos vivos são averiguados e decididos ou para a salvação ou para a destruição. E que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança.
Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens. Jesus termina e sai. E Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. Quando Jesus terminar a intercessão e sair de seu lugar, Deus, o Pai, fala derramando sua ira. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Então nós temos 3 acontecimentos: a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos, que são tempos ou acontecimentos separados e distintos um ao outro, seguindo-se um ao outro em sua sequência. Outro sim, que Miguel não se levantara, e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora. Mas quando o nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará e envergará as vestes de vingança. Então as 7 últimas pragas serão derramadas. Segue-se então o tempo dos mortos, ou seja, o tempo onde os salvos juntamente com Cristo averiguam os atos dos perdidos durante os 1000 anos. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Esse é o tempo de ação dos 4 ventos. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles e que se pudesse livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Como os ímpios buscarão se livrar dos justos? Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Estas pragas, isso quer dizer ao menos 2 pragas já caídas. Por causa dessas pragas, promulgam um decreto, ou seja, uma lei, para se matar os santos. Nessa lei já marcam a data para o morticínio. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então, todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. No temor de serem mortos, os justos clamam a Deus dia e noite por livramento, o que é alcançado na voz de Deus, ao fazer ele o concerto de paz com o seu povo, ou seja, anuncia o dia e a hora da volta de Jesus. Mas quem são esses justos? Os 144.000 triunfaram, sua face se iluminou com a glória de Deus. Então, na data que seria para destruição dos servos de Deus, ele, para honra e glória do seu santo nome, ele decide fazer um concerto de paz com o seu povo. E nesse concerto de paz, ele anuncia o dia e a hora da vinda de Jesus. E nesse ponto da história futura, onde os ímpios buscavam eliminar de uma vez por todas os servos de Deus, esse mesmo ponto se transforma no triunfo deles, alcançar o livramento pela voz de Deus. Mas quem são esses justos? Eles são os 144.000 que são livrados da morte e serão trasladados na vinda de Jesus. Foi mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Quem é essa multidão? Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Quem era aquela multidão? São aqueles que um dia guardaram o sábado e o abandonaram. Isso quer dizer que esses ex-guardadores de sábado estão na igreja ou fora da igreja? Acompanhemos a sequência do texto. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Acreditamos e ensinamos sua vinda. Quem está fora da igreja, será que ainda acredita e ensina a vinda de Jesus? Que cada um pondere a sua resposta. Mas esses ex-guardadores do sábado estavam na igreja.
eram membros atuantes. Acreditavam e ensinavam o voto de Jesus. Mas o que aconteceu com eles? Olharam suas vestes e viam a escrita que foram pesadas na balança do santuário, e sobre seus casos a decisão foi que foram achados em falta. Mas por que eles se encontram nessa situação? Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés. O que vem a ser esse resto que foi pisado com os pés? O sábado. Algo levou multidões gradualmente a rebaixar a lei de Deus, semana a semana, sábado a sábado, introduzindo coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, até chegar ao ponto de concluírem que o sábado foi mudado como dia de guarda e adoração a Deus. Quem é essa multidão? São adventistas do sétimo dia. Quando pisam o sábado de vez? No decreto dominical. Quando forem adotadas leis dominicais. O que significa isso? Significa fechamento da porta da graça para os adventistas do sétimo dia. Consequentemente, abre-se a porta da graça para o mundo. Isso é uma repetição do que aconteceu com o antigo Israel. Vamos ver isso em detalhes mais adiante. Por que essa multidão de adventistas do sétimo dia pisa o sábado? Porque eles beberam de águas profundas. Beberam de águas profundas. O que vem a ser essas águas profundas? Provérbios 18, verso 4, nos diz: águas profundas são as palavras da boca do homem. Quem são os homens que, devido às suas palavras, levaram multidões de adventistas do sétimo dia para a perdição? Que cada um pese e procure essa resposta na Bíblia, que ali nós encontraremos quem são esses homens. Isaías 28 e Ezequiel 34 nos ajuda na compreensão desse ponto. Então meu anjo assistente me reconduziu à cidade, onde vi 4 anjos voando em direção à porta. Estavam precisamente a apresentar um cartão de ouro ao anjo que estava à porta, quando vi outro anjo voar rapidamente, vindo da direção em que se encontrava mais excelsa glória, e clamar com grande voz aos outros anjos, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão. Pedi ao meu anjo assistente explicação do que via. Disse-me que nada mais poderia ver então, mas em breve ele me mostraria o que significavam as coisas que então vi. Sábado à tarde, um dentre o nosso grupo ficou doente e pediu orações para ser curado. Unimos-nos em rogos ao médico que jamais perdeu um caso, e, enquanto o poder curador descia e o enfermo sarava, o Espírito caiu sobre mim e fui arrebatada em visão. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Vi então que, de Deus que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Após Jesus ser envolvido pela glória de Deus, um anjo recebe uma missão da parte de Jesus. O que foi visto? 4 anjos que estavam em vias de cumprir uma missão. E o que aconteceu depois? Jesus intercede ao Pai pelos remanescentes. E o que acontece em decorrência dessa intercessão? Jesus é envolvido pela glória de Deus. Vi a seguir um anjo com missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Após Jesus ser envolvido pela glória de Deus, um anjo recebe uma missão da parte de Jesus. Que missão é esta? Vai, ordene aos outros 4 anjos que segurem os 4 ventos. Até quando deveriam ser seguros os 4 ventos? Até que os servos de Deus fossem selados na fronte. Assim, ao esse anjo dar a ordem aos 4 anjos, inicia-se o período do selamento do povo de Deus. Qual é a obra paralela ao selamento? As águas profundas estão sendo dadas às multidões. Apenas para uma consideração. Em 1863, quando a igreja foi organizada, havia cerca de 3.500 membros.
A compreensão a qual tinham sobre os 144 mil era que quando chegasse o número de 144 mil adventistas do sétimo dia, Jesus viria buscá-los. Em 1888, o número de membros eram cerca de 26 mil. E a crença era que quando completassem o número de 144 mil, Jesus viria para buscá-los. Em 1901, o número de adventistas do sétimo dia já eram 75 mil, praticamente metade do número esperado. Já em 2015, já eram cerca de 19 milhões de adventistas do sétimo dia. Passou o número. E agora? Como aplicar isso como sendo literal? Não dá. Se ensinar assim, estará sendo dito que multidões de adventistas do sétimo dia estarão perdidos. Então, é muito mais cômodo ensinar que isso é simbólico. Por quê? Porque traz comodidade a todos. Tira o senso de responsabilidade diante do padrão apresentado pela Bíblia e leva multidões ao estado laodiceano. Que estado é esse? O estado da autossuficiência. Já tenho tudo o que eu preciso. As coisas não são bem assim. Deus é misericordioso demais para agir assim sobre o seu povo. Agindo assim, estão demonstrando o caráter de que não têm disposição de pagar o alto preço que os 144 mil pagarão. Que alto preço é esse? Renúncia completa do eu. Renúncia completa dos erros e enganos oferecidos com as águas profundas. Completa submissão a Deus. Mesmo que sejam excluídos e perseguidos, assim como foi com os homens e mulheres no passado. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes. Aqui é um poder que está em restrição pela vontade de Deus. Que poder é esse? Vamos compreender em breve. E incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Enquanto os 4 ventos estavam sendo soltos, mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, então enquanto os 4 ventos estavam sendo soltos, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que o servo de Deus fosse selado na fonte com o selo do Deus vivo. Temos aqui uma repetição das informações a qual temos visto até agora no texto em questão. Uma terrível guerra está diante de nós. Aproximamo-nos da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que tem sido mantido sob controle será solto. O anjo da misericórdia está fechando suas asas, preparando-se para sair do seu trono e deixar o mundo sob o domínio de Satanás. Os principados e potestades da terra estão amargamente revoltados contra o Deus do céu. Estão cheios de ódio contra os que o servem e logo, muito breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo de luta, o cenário do conflito final e da última vitória. Review and Herald, 3 de maio de 1902. O que é que está sendo controlado e em breve será solto? Anjos estão segurando os 4 ventos, representados como um cavalo furioso procurando soltar-se e remeter sobre a face de toda a terra, levando destruição e morte em sua esteira. Digo-vos, no nome do Senhor Deus de Israel, que todas as influências maléficas e desalentadoras estão sendo dominadas por mãos de anjos invisíveis, até que todos que labutam no temor e amor de Deus sejam selados em suas frontes. Carta 138, 1897. O que são esses 4 ventos? Diferentemente do que muitos creem e ensinam, os 4 ventos não são símbolo de guerra ou conflitos ao redor do globo. Ventos, sim, mas os 4 ventos são símbolo de um poder que atua causando destruição e morte. Os 4 ventos é simbolizado por um cavalo furioso que
que busca se soltar e assim executar a sua missão. Qual? Levar destruição e morte em sua esteira. Um outro texto que repete o símbolo. Anjos seguram os 4 ventos, representados como um cavalo bravo, que se soltam e querem correr sobre toda a face da terra, trazendo com eles destruição e morte. Diante desse quadro, é-nos apresentado o seguinte ponto para ponderarmos. Devemos dormir, considerando o fato que estamos na beira da vida eterna? Devemos continuar embotados, frios e sem vida? Manuscript Releases, volume 20, página 216, 217. Não estamos em tempo de dormir. Desperta, ó tu que dormes, é-nos aconselhado. E só poderemos estar completamente despertos ao compreendermos a verdade presente que a palavra de Deus nos dá. Será possível então pela Bíblia descobrirmos o que significa ser esse cavalo furioso? Claramente. E isso o faremos para a honra e glória de Deus.